do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 2, os efeitos da salvação na plenitude humana. O nosso texto de referência é Salmo 51. Pegue aí sua Bíblia para nós lermos juntos. Vamos ler? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na lição de hoje estudaremos sobre a salvação e os reflexos para a vida humana. E destacaremos dois aspectos da salvação: justificação e santificação. Tópico 1. A grande salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Recebemos da parte de Deus uma grande salvação. Mas a palavra salvação, ela não tem só um significado. Na palavra de Deus, ela é aplicada em outros termos. Por exemplo, salvação pode se referir a uma cura. A pessoa foi curada de uma enfermidade, ela fala, eu fui salva de enfermidade X. Andou perto de ter um acidente, eu fui salva para não ter um acidente. Por um fio, por um trisca, eu fui salva. Então, ela tem os seus múltiplos sentidos na Bíblia. Quando Jeremias ou Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego foram salvos lá das suas emboscadas, eles se referiam que eram salvos. Davi, quantas vezes em seus salmos ele vai falar sobre a salvação, no sentido de que o Senhor o socorreu, no sentido que o Senhor livrou, que o Senhor guardou, que o Senhor protegeu. Mas em nosso contexto evangélico, a palavra salvação, ela tem um sentido de libertação, resgate da nossa vida. Então, a palavra salvação, geralmente, ela é usada para falar que Jesus Cristo nos lavou, nos purificou de todo pecado. Nós falamos muito sobre a salvação do Senhor. O escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer que recebemos do Senhor uma tão grande salvação. E qual é a origem desta tão grande salvação? Foi na morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Foi na queda do homem no jardim do Éden? Não, a origem da salvação se deu muito antes da criação do homem, da criação dos céus e da terra. Porque Deus, na sua onisciência e onipresença e onipotência, ele já sabia das falhas que o homem iria ter. E por que Deus não interviu em tudo isso e deixou o homem pecar? Deus colocou o homem no jardim, como nós já estudamos na lição anterior, e deixou o homem tomar decisão. Disse, de tudo comerás e deste fruto não comerás. O homem escolheu desobedecer a Deus. Foi o homem que escolheu desobedecer a Deus. E Deus poderia intervir se ele quisesse, sim, mas ele não quis. Ele deixou o homem tomar a sua própria decisão. E ele, sabendo muito antes que o homem iria desobedecê-lo, ele já havia projetado o plano da salvação. Deus, querido, ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso presente e ele conhece o nosso futuro. Ele sabe tudo o que vai acontecer na nossa vida.
Deus deixou decisões para nós tomarmos, Ele deixou escolha para nós fazermos. E nós tomamos as decisões, tomamos as escolhas da nossa vida. E assim aconteceu com o homem no jardim. E caiu, foi lançado fora da presença de Deus. Mas como Deus já tinha um plano traçado, ele agora envia Jesus Cristo, o seu próprio Filho, para morrer na cruz do Calvário, para nos perdoar, para nos justificar, para nos regenerar e nos santificar. Então, quem é o autor da salvação? Deus. E quando se originou o plano da salvação? Muito antes da criação do homem. Então, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo, se fez carne. Ele habitava com Deus, mas se fez carne. Carne, osso, pele e sangue. Jesus não veio aqui na terra como um espírito. Ele foi encarnado. Então, Jesus veio morrer na cruz do Calvário. Ele não tinha pecado algum, mas ele veio carregar sobre si a nossa dor e a nossa enfermidade que nos aprisionava e nos condenava. E aqui vale ressaltar que encarnado é diferente de reencarnação. Jesus não reencarnou em um corpo que já existia ou que já existiu. Ele foi encarnado. E ao terceiro dia, quando ele ressuscitou no mesmo corpo. Então, Cristo não usou o corpo de ninguém e ninguém também fez uso do seu corpo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, a origem da salvação, ela está em quem? Em Deus. E nós não tínhamos direito algum de salvação. Ele fez isso porque ele quis. Ele fez isso porque ele é bom. Porque ele poderia muito bem ter desfeito naquele dia Adão e Eva e tudo que já existia e ter feito novamente o homem do pó da terra e soprar de suas narinas. Mas ele quis restaurar o homem novamente. Então, não porque somos merecedores de tamanha graça, mas porque ele quis e porque ele é bom e é eterna a sua misericórdia. Então, a natureza da salvação, ela consiste em atos e processos, passado, presente e futuro. Primeiro, passado, que ele já nos justificou de todo o pecado. Ele já morreu na cruz do Calvário, já ressuscitou e está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Então, é passado, já fomos justificados por ele. Segundo, presente, porque no presente que nós somos santificados. O presente que nós temos agora com Cristo, nós vamos nos santificar para viver ao lado dele, para estar na presença dele. Então, fomos justificados e agora vamos viver uma vida de santificação e futuro, que é uma vida de glorificação. Se nós permanecermos em santificação, nós teremos uma vida de glorificação ao lado de Cristo Jesus nas mansões celestiais. Agora vamos falar de eleição divina. Existem dois textos bíblicos que tem muito debate quanto a isso, que é Efésios capítulo 1 e primeiro livro de Pedro, capítulo 1, fala sobre a eleição. Isso tem gerado grandes discussões, grandes conflitos no meio das pessoas que conhecem a palavra de Deus. Mas nós não vamos entrar em detalhes nesse assunto, porque nós estamos falando da salvação do Senhor. Então, o que nós estamos falando desde o início não foi um plano de emergência. O homem caiu, o homem pecou no jardim do Éden e agora nós temos que fazer o plano B porque o plano A não deu certo. Não houve isso na história. Não houve isso entre Deus, o Pai, e Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Eles já sabiam do que iria acontecer. Então, não houve plano B. Não houve emergência de agora vamos resolver, vamos fazer as coisas de outra forma. Não, tudo já estava acontecendo em Deus. Então, a salvação no Senhor não foi um plano de emergência.
A eleição também não é um plano de emergência. Uma pessoa não vai para o inferno porque fez ou porque faz uma coisa que Deus não goste ou porque não é eleito. Uma pessoa que vai para o inferno, ele vai porque ele escolheu viver contra Deus. Ele escolheu viver em rebelião contra Deus. Jesus veio a este mundo condenado, todos nós já estávamos condenados. Ele veio dar um direito de liberdade e nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia diz que é para nós pregarmos o evangelho e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Não é Deus que está condenando o homem ao inferno. O homem já está condenado ao inferno. Jesus Cristo veio para tirar de nós esta condenação, veio nos justificar. Então, quem não quer ser condenado, então venha para Jesus. Aceita Jesus Cristo como Salvador. Ele já nos justificou, ele já nos chamou, ele já nos escolheu. Eu sou eleito, você também é eleito. Nós somos eleitos de Cristo Jesus. Todo aquele que recebe a palavra de Deus, que aceita a palavra de Deus em seu coração, esse é um eleito do Senhor. E quem é que não é eleito? Aquele que se rebelia contra Deus. Então, quem faz essa escolha somos nós, quem faz essa decisão somos nós. Ir com Deus ou ir contra Deus. Eu sou escolhida, você pode ser um escolhido dele. Tópico 2, resultados abençoadores da justificação. Exatamente, nós somos abençoados por Deus quando somos justificados e quando aceitamos essa justificação. Então, quais são esses resultados? Primeiro, paz com Deus. Olha só a honra e o privilégio. Jesus Cristo veio nos reconciliar com o Pai. Jesus Cristo veio nos tornar amigo do Pai. Jesus Cristo veio fazer a paz entre Deus e o homem. E agora nós podemos ter paz com Deus. Isso é uma grande alegria. Podemos conversar com Ele, podemos ser amigo dEle, podemos ter intimidade com Ele, podemos ter um relacionamento com Ele. Nós podemos falar com Ele, Ele pode nos ouvir e pode falar conosco. Olha só a grande bênção recebida de Deus através de Jesus Cristo de Nazaré, através da justificação que Cristo nos deu. E por que temos paz com Deus? Porque fomos justificados. E através da justificação que Ele nos concedeu, fomos reconciliados, fomos perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, amado, receba nesse momento o perdão de Deus. Receba a justificação de Deus. Sim, nós não merecemos. E não fique buscando justificativa. Eu sou ruim, eu sou pecador. Não fique, Cristo Jesus já nos perdoou, não importa o tamanho da sua transgressão, Ele apaga todas elas. Segundo resultado que nós ganhamos através da justificação, a alegria do Espírito Santo, aleluia. Quando Cristo subiu ao céu, Ele disse o quê? Eu vou, mas não deixarei vocês sozinhos, enviarei o Espírito Santo para estar com vocês. E a partir desse momento, o Espírito Santo veio, Ele nunca mais se apartou de nós. Ele está em nosso meio e todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador da sua vida, recebem também o Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isso é um grande e extraordinário presente recebido de Deus através de Jesus Cristo, seu Filho. Então, nós temos a alegria da salvação e quem produz essa alegria, quem produz a alegria em nosso ser é o Espírito Santo de Deus, porque onde o Espírito Santo de Deus está, há fartura de alegria. Nós temos problemas, temos dificuldade, e vamos continuar tendo, mas vamos ser um povo alegre,
porque o Espírito Santo de Deus nos faz ser alegre, porque recebemos de Deus o perdão e a justificação e não temos mais condenação nenhuma sobre nós. Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer que quem foi justificado recebe a alegria e a esperança. Terceiro resultado da justificação, a esperança, a âncora da nossa alma. O discípulo de Jesus Cristo não tem esperança somente nessa terra. Se nós tivermos esperança somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis. Mas a nossa esperança, ela concerne em habitar no céu, em viver ao lado do Pai e ao lado de Jesus Cristo para sempre. Então, a nossa esperança não é só aqui debaixo do céu, mas é compartilhar da glória de Deus. Tem noção do que é isso? Jesus Cristo, quando veio a essa terra, ele veio para nos fazer co-herdeiro. Nós somos herdeiros e vamos co-herdar com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua glória e veio a esta terra para sofrer, para morrer em nosso lugar, para que nós estivéssemos do lado dele, para co-herdar com ele. Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Um dos resultados da justificação é maravilhoso, porque quem não tem esperança não tem como esperar a vinda de Jesus Cristo. Nós aguardamos a vinda de Jesus Cristo e nós que temos essa viva esperança, guardamos ela em nossos corações e esperamos a volta de Cristo. Esperamos o seu retorno, esperamos novo céu e novas terras nas quais habitam justiça com perfeição. E nós nos mantemos firmes na presença de Deus sempre, porque nós temos conosco essa viva esperança deixada por Jesus Cristo. E quem não tem esperança já não espera mais a vinda de Cristo. Quem não tem esperança não aguarda mais o arrebatamento. Quem não tem esperança acha que a volta de Cristo, que o arrebatamento e a promessa de vida eterna é apenas um mito. Mas para aqueles que guardam, conservam em seus corações a esperança, está firme esperando a volta do Filho de Deus. Deus é santo. E nós somos separados por Deus. E se nós somos separados por alguém que é santo, nós temos que nos santificar como Ele é. A Bíblia diz que nós precisamos nos santificar, assim como Ele é santo, sede santo vós também. Mas o que é se tornar santo? É se separar daquilo que não agrada a Deus. É se separar daquilo que vai contra a palavra de Deus, é se separar daquilo que desagrada a Deus. Quando nós nos separamos daquilo que não agrada a Deus, nós estamos nos santificando. E todos os dias nós temos que nos santificar, todos os dias nós temos que buscar santificação. Erramos muitas vezes porque somos falhos, mas nós não precisamos permanecer no erro. Se você errou, se você caiu, levante-se, ergue-se e busque novamente pela presença dele, porque ele nos santifica, nos purifica de todo o pecado. E todos os dias nós vamos vivendo em santificação, buscando estar na presença de Deus e agradando ele, fazendo a sua vontade. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos nos santificando. Deus não criou o homem com a natureza caída. Isso aconteceu devido à queda do homem. Então, ele recebeu a consequência dos seus erros. O homem, escolhendo fazer a sua vontade, ele desobedeceu a Deus. Nós precisamos, amados, fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. E todas as vezes, quando nós queremos agir da nossa própria maneira e fazer a nossa vontade, nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor. Porque o nosso coração, diz a palavra de Deus, que ele é enganoso. E o nosso coração nos leva a grandes enganos da nossa vida. Achamos que estamos fazendo
o que é correto, e longe da presença de Deus, nós não fazemos as coisas corretas, fazemos muito o que lhe desagrada. Por isso é importante nós termos relacionamento com Ele, por isso é importante nós termos comunhão com Ele, porque quando nós estamos assim, nós evitamos pecar contra Deus. Percebe-se que nós temos muito a inclinação para o erro, nós temos muito a inclinação para o mal, nós temos muito a inclinação para o pecado. O mal, ele ficou dentro de nós herdamos isso na queda do homem. E é por isso, querido, que nós temos que estar sempre, sempre na presença de Deus. Não procure se justificar sozinho, não procure ser uma pessoa boa sozinho, porque bom é Deus. Mas o nosso coração é enganoso, nós tendemos a fazer coisas, nós temos a tendência de fazer coisas erradas o tempo todo, porque o mal está dentro de nós. Mas Jesus Cristo vem, nos ajuda, Jesus Cristo vem, nos direciona, nos mostra a direção certa para nós não fazermos coisas erradas. Então, nós temos inclinação para o erro, nós temos inclinação para o pecado, e é por isso que nós precisamos constantemente de Jesus Cristo. Por último, nós vamos falar da obra da santificação. Só é possível retomar um relacionamento com Deus através da obra perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, todos que se reconciliaram com Cristo, que aceitaram Jesus Cristo como Salvador da sua vida, precisa viver em santidade com Ele, precisa viver separado. E o viver separado não é viver separado das pessoas, não é se relacionar com pessoas e conviver com as pessoas, é não fazer mais a vontade da carne, é não mais praticar o pecado que praticava antes. Viver em santidade é observar a palavra de Deus, é ter um relacionamento com Deus e não pecar mais contra Deus. E como saberemos o que é não pecar contra Deus? É observando a sua palavra para não pecar contra Deus. É por isso que nós precisamos viver em constante oração, é por isso que nós precisamos ter leitura da palavra de Deus para nós analisarmos a nossa vida, examinar a nossa vida através da palavra de Deus, através da leitura da palavra de Deus, que o Espírito Santo vai falar conosco e nós vamos examinar a nossa vida e ver o que precisa ser mudado e o que precisa ser santificado. E aqui chegamos ao final da nossa aula. Eu quero agradecer a todos vocês que já são inscritos em nosso canal. Se você está assistindo esta aula e ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para receber todas as mensagens no momento em que for lançada e compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas recebam também a palavra de Deus. Todas as vezes em que nós compartilhamos a palavra de Deus, nós estamos também evangelizando. Então, deixe aí seu comentário, curte e compartilhe. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, te adoramos, te rendemos graça pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Obrigado por ter enviado o teu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Obrigada, Jesus, porque tu nos justificaste, tu nos remiste, tu nos chamaste para perto de ti. Somos teus, somos povo teu, somos teu rebanho, Senhor. Somos povo teu. Continua conosco, nos abençoando e nos fortalecendo. Abençoa as famílias, restaura, salva, cura e liberta. Que haja salvação e cura no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar no reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade,
Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus estrelados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor.